Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de nosso amado Mestre Jesus possa estar conosco. Mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, para um momento de estudo, para um momento de reflexão, com o nosso estudo do Evangelho. Convido a você a participar conosco desse estudo, para que nós juntos possamos aprender, para que nós juntos possamos refletir sobre as lições que o Evangelho nos proporciona. Peço também que, se for possível, você convide a sua família, chame as pessoas que estão no lar com você, para participar com a gente dessa nossa reflexão. O Evangelho tem um potencial imenso de renovar, de fortalecer, de equilibrar a nossa vida. E quando fazemos isso, esse estudo em família, quando fazemos essa reflexão em conjunto, ela fica ainda melhor, ela fica ainda mais proveitosa, porque nós crescemos juntos. Então convido a você, meu irmão, convido a você, minha irmã, para participar conosco desse nosso estudo. Hoje nós iremos fazer a reflexão sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Sede Perfeitos, é o título do capítulo. Só que nós vamos falar de um tópico que está lá a partir do item 10, que se intitula O Homem no Mundo, para nos trazer orientações, reflexões sobre como deve ser o nosso proceder, como deve ser o nosso comportamento no mundo, diante dos desafios do mundo, diante das possibilidades que o mundo nos oferece para a gente. Só que para a gente fazer essa reflexão juntos, primeiro eu convido para que a gente faça uma prece, para que a gente possa orar, para que a gente possa se dirigir a Deus pedindo as bênçãos para essa nossa atividade. Então, peço a você que se concentre. Algumas pessoas se concentram melhor de olhos fechados, para que a gente dirija o nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus o amparo. Antes de tudo, Jesus, te agradecemos por mais esse dia que nos está sendo ofertado, pela oportunidade do aprendizado, do crescimento, do convívio com as pessoas amadas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender que o Senhor nos possibilita. Te pedimos as bênçãos para esse nosso estudo, que possamos refletir de forma proveitosa e, principalmente, que sejamos capazes de colocar em prática as lições que o Evangelho nos traz para as nossas vidas. Derrama as bênçãos do teu amor sobre cada um de nós, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias e, em especial, por todos os nossos irmãos em condição de aflição e de dor, aqueles que sofrem com os desequilíbrios familiares, aqueles que sentem a angústia da doença, aqueles irmãos que sofrem por problemas financeiros, aqueles nossos irmãos que se inquietam com o desequilíbrio íntimo, com sentimentos e emoções desajustados. Ampara-nos a todos, Senhor, porque todos somos necessitados do teu amor. Muito obrigado mais uma vez e que assim seja. Bem, pois nós vamos aqui fazer a nossa reflexão. O tema, mais uma vez, é o homem no mundo. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho e aí, a partir de cada leitura, de cada tópico, de cada item mais interessante, eu vou fazendo uma pausa para que nós possamos comentar juntos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos, que Jesus nos ampare e nos proteja. Bom dia para todos que estão chegando, participando da nossa reflexão, e que nós possamos ter uma reflexão proveitosa. Vamos lá. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração
daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixei neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. A gente, quando conhece o Evangelho, nós, quando conhecemos a doutrina espírita, nós somos tocados por uma luz que nos anima, nós somos tocados por um sentimento de renovação, de esperança, de fé. E nós também somos assim convocados a estar num processo de melhoria, de ajuste das nossas emoções, das nossas intenções, de equilíbrio para a nossa vida. Isso é bonito, né? A gente, às vezes, quando entra em contato com o Evangelho, com a doutrina espírita, nós sentimos uma vontade enorme de nos modificar. Nós sentimos um estímulo muito grande para nos tornar uma pessoa melhor, para nos purificar, para nos equilibrar, para nos tornar uma pessoa mais moderada, para nos tornarmos pessoas capazes de agir de acordo com o bem, de acordo com a humildade, com a gentileza. Então isso é importante para que a gente possa se manter sempre em contato com os benfeitores espirituais. Quanto mais purificamos as nossas emoções, quanto mais ajustamos o nosso pensamento, mais conseguimos essa ligação, essa proximidade com os amigos da dimensão espiritual. Já há sentimentos de orgulho, de egoísmo, de ambição desmedida, de descontrole em todas as situações, de raiva, de abuso dos recursos materiais, de uma vivência egoísta, nos afasta dessa assistência espiritual que tanto nos renova e que tanto nos traz benefícios e melhorias. Então, ajustar o nosso comportamento, ajustar a nossa emoção, permite um contato mais profundo com os benfeitores da dimensão espiritual, que tanto nos trazem equilíbrio e bem-estar. Então, deveremos sim nos esforçar para buscar purificar o nosso pensamento, purificar as nossas emoções. O que às vezes é difícil, porque nós vivemos cercados de estímulos para uma vivência puramente mundana, materialista, egoísta. Nós somos estimulados de todas as formas, né? Pela cultura do ter, pela cultura que nos faz ser valorizado por aquilo que nós venhamos a possuir na vida física, e a gente então fica o tempo todo nessa busca pelo ter, sem nos preocupar em ser, excluindo a preocupação com o ser. A gente vive nessa busca muitas vezes, ou nesse estímulo muitas vezes, para uma vivência sensual, buscando apenas a satisfação orgânica, a satisfação das sensações. Nós vivemos estimulados a tratar as pessoas como objetos, vivemos estimulados a tratar as pessoas de forma utilitária, buscando apenas como elas podem nos trazer algum benefício, alguma vantagem, algum prazer, alguma satisfação. Então esse é o estímulo que a gente vive mergulhado. Nós vivemos mergulhado nesses estímulos. Mas tudo isso nos causa desconforto, desequilíbrio, desajuste. Quando nós nos entregamos de maneira
desmedida, impensada a todos esses estímulos. E aí quando a gente se desequilibra, a gente procura o Evangelho. E quando a gente descobre os conceitos, as lições do Evangelho, quando a gente descobre o potencial esclarecedor, consolador da doutrina espírita, nós sentimos um anseio, uma vontade por nos modificar, por nos melhorar. E aí, quando a gente sente esse anseio, imediatamente dá vontade de ser melhor, dá vontade de melhorar as nossas condutas, de ajustar as nossas ações para o bem. E é natural, isso nos traz bem-estar. Aí, continuando a leitura. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Viveis com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então a gente pode criar uma concepção que não é correta de que para que a gente se equilibre, para que a gente se melhore, para que nós possamos nos tornar mais próximos dos benfeitores espirituais, precisamos ter um distanciamento do mundo e das possibilidades que o mundo tem para nos oferecer. A doutrina espírita nos orienta que não é bem assim. Porque se nós estamos no mundo, se nós estamos inseridos no meio social, é porque aquele meio é necessário para o nosso progresso. Nós aprendemos com o contato com o outro. Nós aprendemos no contato com o semelhante. Nós temos uma necessidade dessa vivência com o próximo, da convivência. Então, a busca da melhoria, a busca do equilíbrio, a transformação do ser não significa uma fuga da vida de relações. Não significa que a gente tenha que se afastar do mundo. Nós podemos sim ter uma vida equilibrada, harmonizada, uma vida tranquila, uma vida baseada no bem, uma vida voltada para a prece, uma vida com leituras edificantes, uma vida com trabalho de auxílio ao próximo, mas nós podemos ter isso numa vida em sociedade, sem nos afastar daquilo que o mundo nos oferece. É claro que o mundo traz possibilidades e traz estímulos que muitas vezes são danosos, muitas vezes são prejudiciais. Quanta corrupção, né? Quanta violência, quanta perturbação que existe nesse mundo. Nós precisamos nos portar de uma forma que não nos afastemos do mundo, mas que tentemos modificar o mundo, que tentemos transformar, melhorar esse mundo. É claro que às vezes a gente fica se sentindo um pouco mal, né, e desestimulados. Quanta coisa desagradável, né? Quanta violência, quantos abusos. O mundo às vezes não nos traz coisas boas. Mas o mundo também traz coisas boas. O mundo também traz oportunidades de aprender, de crescer, de evoluir. O mundo também traz comodidades, benefícios, nos traz tecnologia. Então a gente pode utilizar esses recursos de forma positiva, de forma proveitosa. Então, ter uma vida espiritualizada, ter uma vida moralizada, não quer dizer um distanciamento do mundo, não quer dizer um afastamento da convivência social. Agora,
também não quer dizer que a gente se deixe corromper, que a gente se deixe contaminar. Algumas pessoas se afastam do mundo por não quererem se contaminar, por não quererem se deixar influenciar por nenhum tipo de conduta nociva. E aí se isolam completamente, se isolam do convívio social, se isolam da possibilidade de estar com o outro, de conviver. Mas a gente aprende com o outro, a gente convivendo, a gente pode crescer, a gente pode evoluir, a gente pode melhorar. E aí, continuando a leitura novamente. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A gente às vezes pensa que ter uma vida espiritualizada, uma vida moralizada, é ficar distante das pessoas, viver com uma certa aparência de rigor, uma aparência de pureza. A gente não deve se preocupar com a aparência. A aparência gera muitas vezes hipocrisia. A gente deve se preocupar com a essência de nós nos tornarmos pessoas melhores, seres do bem. Você não tem vontade de se tornar um ser do bem? Eu tenho muita vontade de me tornar um ser do bem. Eu tenho muita vontade de me tornar alguém capaz de contribuir positivamente no mundo em que a gente está. Eu tenho muita vontade de me tornar uma pessoa melhor. Mas para isso eu não preciso viver de forma triste, eu não preciso viver de forma acabrunhada. Eu posso ter a minha alegria de viver. E é interessante o seguinte, que o Evangelho, a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Então, a gente não imagina alguém dando uma boa notícia triste. Viver conforme o Evangelho é contribuir para a sua divulgação. Viver conforme o Evangelho, tentando perdoar, servir, ter humildade, nos esforçando para aplicarmos o bem, é contribuir para a sua divulgação. E como ser um divulgador da boa notícia com uma aparência triste? Você não chega para ninguém, olha, você passou no vestibular, com a cara triste. A gente diz assim, você passou no vestibular, você passou no concurso. Então, quando a gente vai dar uma boa notícia, a gente chega e dá uma notícia com uma expressão alegre, entusiasmada, otimista. E é isso que o Evangelho nos promove em nós. Uma alegria suave, uma alegria doce, de sabermos que nós somos amados por Deus, de sabermos que nós temos a ligação amorosa com o Pai, que os amigos espirituais estão ao nosso lado, os nossos anjos guardiães estão nesse momento comigo, estão nesse momento com você aí na sua casa, onde quer que você esteja, estão conosco. Nós não somos abandonados por Deus. Deus está conosco sempre. E essa consciência, essa certeza, nos deve sim dar uma alegria de que nós estamos sempre cuidados pela providência divina. Então por que viver de uma forma triste? Então por que viver de uma forma acabrunhada? Por que viver de forma cabisbaixa? Não, viver sim com entusiasmo, com alegria de viver, com alegria de servir, com alegria de trabalhar no bem, com alegria de contemplar a natureza,
com a alegria de termos as pessoas que nós amamos ao nosso lado, tentando melhorar, tentando servir, tentando crescer a cada dia. A virtude, continuando, não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, naquela pessoa que é aquela pessoa, tipo, eu lembro muito daquela novela Tieta, que tinha a Perpétua, né? Lembra a Perpétua, a irmã da Tieta, que tinha aquele jeito de carola, aquele jeito de fiscal da moral, de fiscal da conduta alheia, e que tinha sempre de ficar com uma expressão séria. A gente não precisa disso, desse aspecto sério, severo, né? Semblante fechado, para ter a virtude. Eu imagino Jesus, às vezes Jesus é interpretado pelo cinema, né? Pelos artistas, pelos atores, com uma expressão tão triste, mas eu imagino Jesus sendo altamente alegre, convidando as pessoas com entusiasmo. Eu imagino que ele conseguia fazer com que alguém deixasse a sua vida para segui-lo com um sorriso harmonioso, um sorriso magnético. É assim que a gente deve buscar viver. Porque como viver no Evangelho sem se deixar envolver pela alegria do Evangelho? Então, a virtude não consiste em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador, que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, num impulso d'alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Já pensaram sobre isso? Toda vez que eu vou tomar uma decisão, toda vez que eu vou realizar alguma atividade, fazer uma oração, quando a gente tem vergonha de orar antes de fazer alguma coisa, deve ser porque aquilo não é bom. Toda vez que a gente vai orar depois de fazer alguma coisa para agradecer, é sinal que fizemos uma coisa boa, é sinal que queremos aprender com aquilo. Já quando a gente nem pensa em orar depois daquilo que nós fizemos, porque às vezes a gente se sente envergonhado, a gente se sente tímido diante de Deus, deve ser porque não era para ter sido feito aquilo. Então, ser bom, virtuoso, não quer dizer se afastar dos prazeres da vida, das condições agradáveis que muitas vezes a vida nos proporciona. O que nós precisamos antes é apresentar os nossos atos ao Criador. Dizer assim, Senhor, conduz a minha vida. Se for o melhor para mim, que tudo dê certo. Se não for o melhor, que eu possa ser despertado e esclarecido para que eu saia disso, dessa conduta, dessa ação. Então é isso que nós precisamos fazer, colocar todos os atos a Deus, para Deus. E aí a gente não precisa se afastar daquilo que o mundo nos oferece. De bom, de agradável, de prazeroso. A gente tem que tomar cuidado para não se entregar abusivamente, para não se entregar excessivamente a situações que nos desequilibram, que nos desajustam. Tudo é preciso que tenha bom senso. Nem toda situação a gente já tem que analisar. Será que é bom isso para mim? Paulo de Tarso dizia, tudo me é lícito. Ou seja, tudo me é permitido. Mas nem tudo me convém. Nem tudo é adequado para mim.
Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso sair feito louco aí na balada, tomando todas. Eu posso entregar todos os tipos de excesso, mas isso não me convém. Me é lícito, mas não me convém. É preciso que a gente faça essa análise. Mas existem situações que são agradáveis, que são boas, que fazem bem-estar para a gente e que a gente tem que muitas vezes se entregar a ela. Porque é preciso que a gente também se deixe renovar as forças com um descanso, com um repouso, com uma situação que nos traga um bem-estar. Momentos com a família, sair para jantar, para comer alguma coisa junto, é bom demais. Um churrasco no fim de semana para quem come carne, né? Tem muita gente que não come carne. Ou então, se não come carne, sei lá, uma comida vegana, alguma coisa do tipo. Mas reunindo a família, reunindo as pessoas que ama, isso faz bem demais. Tirar umas férias, viajar para um lugar bom, aproveitar a natureza, aproveitar o aprendizado que aquela viagem pode proporcionar. Um produto que nos cause conforto, que nos dê comodidade, um objeto tecnológico que a gente possa ter, que nos ajude na nossa vida, não tem problema nenhum. Então, se essas coisas existem e que podem nos trazer um bem-estar, podem nos trazer conforto, podem nos trazer prazer, não tem problema nenhum. A questão é que nós não podemos esquecer que o nosso principal compromisso aqui é o desenvolvimento moral. Nós não podemos deixar que as situações do mundo nos distanciem da nossa meta de melhorar, de evoluir, de crescer como indivíduos, como espíritos em processo evolutivo, em processo de aperfeiçoamento e de melhoria. Temos que nos esforçar para isso, para não nos deixar iludir pelas sensações e pelas possibilidades que o mundo nos oferece. Nós temos que manter o pé no chão, entendendo que o nosso momento aqui é passageiro. Buscarmos sim viver de forma agradável, de forma prazerosa, mas sem excluir o dever, a tarefa de servir, de trabalhar, de aprender, de crescer, de evoluir. Então, usando sempre de bom senso, usando sempre de equilíbrio. Buda dizia que o melhor caminho é o caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente não pode apertar muito a corda de uma cítara, instrumento de cordas, que ela vai arrebentar. A gente não pode apertar demais que o instrumento vai arrebentar. E a gente não pode folgar demais, porque senão vai ficar desafinado. Então tem sempre um meio termo, tem sempre um ponto de equilíbrio que a gente deve verificar. Será que nós estamos respeitando o equilíbrio nas nossas decisões? João Gualberto, sem virarmos escravos, né? Sem virarmos escravos das coisas do mundo. Muito bem, João. E aí, continuando. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então a caridade deve ser a nossa meta, servir, contribuir para o bem comum, contribuir para o bem de todos. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra a ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, muitas vezes, a gente se isola. Se isola, inclusive, através desses recursos aqui da tecnologia. A gente vai para casa, vai para a TV, passa o final de semana todinho assistindo filmes,
ou então passa jogando, ou então passa em redes sociais, e com isso a gente se isola do mundo. Com isso, muitas vezes, a gente perde o contato com o próximo, com o semelhante, e perde até a oportunidade de servir, de aprender, de crescer. Então nós temos que entender que é importante, sim, a convivência. É importante o contato com o nosso semelhante. Uma vida de isolamento, uma vida de distanciamento para que a gente não se contamine com o outro, com o seu erro, com os seus abusos, com os seus desvios. Não é uma vida de crescimento para a gente. A gente cresce tentando melhorar, tentando servir, tentando dar o nosso exemplo. A gente cresce tentando perdoar, tentando entender, tentando tolerar. Então, por isso, ter o contato com o próximo. Eu quero dar uma atenção especial para esse período que nós estamos atravessando. Nós estamos em período de campanha eleitoral, né? E às vezes a gente pensa assim, não quero saber de política. Tudo é corrupto, tudo é sem vergonha, ninguém presta. Esse pensamento é um pensamento que muitas vezes nos distancia de fazer alguma coisa boa. Ou então a gente se deixa corromper. Também a gente vai atrás do interesse pessoal, também a gente vai atrás de votar em alguém buscando um cargo, buscando um benefício. A gente deve pensar que, apesar de toda a corrupção, apesar de todas as injustiças, apesar de tantos abusos, temos que fazer a nossa parte. Temos que agir com consciência tranquila. Temos de agir buscando oferecer o melhor para o nosso mundo, para o mundo em que a gente está. A nossa posição de homens no mundo, de pessoas no mundo, de seres humanos nesse planeta, é a de dar o nosso melhor. Seja em qualquer situação, no trabalho, na família, na vida social, no momento de escolha de um candidato. Então, buscando sempre pensar no bem comum, buscando sempre pensar no coletivo, e não visando apenas interesses pessoais, e não visando apenas a própria satisfação, o interesse próprio. Então, no mundo a gente tem que oferecer o nosso melhor para que o mundo melhore, para que o mundo possa ser um pouquinho melhor com a nossa passagem. Quando a gente não faz o bem adequadamente, a nossa presença aqui ela foi indiferente, ela não trouxe nenhum tipo de contribuição positiva, ou ela inclusive foi danosa, nociva. Mas quando a gente busca servir de acordo com as orientações do Evangelho, nós podemos colocar uma sementinha positiva. Madre Teresa de Calcutá, que fez uma imensa obra do bem, servindo ao Cristo, ela dizia que o que ela fez foi apenas uma gota no oceano. Imagina eu. Imagina eu, se Madre Teresa disse o que ela fez foi uma gota no oceano, imagina eu, meu Deus. Mas ela dizia assim, mas sem essa gota, o oceano seria um pouquinho menor. A nossa passagem na Terra deve ser com esse propósito. Nós iremos ficar um tempo aqui apenas, mas deve ser com esse propósito de tornar o nosso mundo um lugar um pouquinho melhor. E aí, para finalizar a nossa leitura, o último parágrafo diz assim: Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, com os bons espíritos, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício, ou seja, se manter em sacrifício constante, e de se cobrir de cinzas. Não ainda uma vez. Sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo,
ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Mensagem de um espírito protetor na cidade de Bordeaux no ano de 1863. Então essa é a reflexão. Sede felizes. Busque a felicidade que o mundo pode proporcionar sem comprometer o nosso crescimento espiritual. Agindo com equilíbrio, com moderação, com bom senso. Isso é uma avaliação que deveremos fazer constantemente na nossa vida, para que a nossa vida possa ser útil para nós e para aqueles que nos cercam. Para a gente encerrar, eu convido agora a todos fazermos uma prece. Amado Jesus, te agradecemos por essa lição recebida, que nós possamos refletir sobre cada uma dessas palavras que o Evangelho nos traz, buscando aplicá-las em nossa vida, buscando viver de forma equilibrada, moderada, servindo, auxiliando, contribuindo positivamente para o bem comum. Cuida e protege de todos os nossos irmãos, especialmente os nossos mais necessitados, aqueles que estão doentes, aflitos, inquietos. Pedimos por aqueles que estão procurando a cura para a Covid, os cientistas, os pesquisadores, que sejam inspirados e consigam trazer para a nossa humanidade esse recurso que tanto esperamos. Pedimos também, especialmente, pela classe política, que nesse momento está se degladiando, muitas vezes, na busca do voto, mas que possamos, como sociedade, fazer o nosso papel de tentar escolher aquele que possa trabalhar pelo bem comum e não visando interesses individuais e egoístas. Que possamos, em todas as oportunidades e situações de nossa vida, viver conforme o bem, o amor e a caridade. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigado, então, a você pela presença, pela participação, vocês que deram um bom dia, vocês que deram a sua saudação. Que Jesus nos ampare a todos, que Jesus nos ajude a termos um dia proveitoso, que possamos viver de forma feliz, serena e capazes de servir. Muito obrigado. Tchau, tchau.